Você começou o seu caminho de desenvolvimento espiritual e por isso se afastou de pessoas que você considera negativa. E se eu te disser que com esse comportamento você está atrasando o seu desenvolvimento espiritual ao invés de acelerar, que é aquilo que você deseja. Eu me chamo Elaine Amaral e eu ajudo pessoas a transformarem ansiedade e medo em mais equilíbrio e viverem a vida que elas desejam. Então, se você não sabe do que eu estou falando, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por quê. Antes da gente chegar nesse ponto exatamente, eu quero relembrar uma história que nós já contamos aqui no canal, que é a história de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e que nós escolhemos esse nosso destino de estar aqui. E todas as almas que estão nesse mundo, elas vieram para fazer alguma correção, senão não teria motivo para a gente vir. E essa correção é o que atualmente as pessoas chamam de criança ferida, né? Então, dentro do autoconhecimento, né, as pessoas buscam entender qual que é a minha criança ferida, o que aconteceu comigo na minha infância, que é a origem dos meus traumas. E a verdade é que nós já chegamos nesse mundo com uma lente, com uma forma de enxergar os acontecimentos. Cada um de nós viemos com uma correção para ser feita. E como nós escolhemos o nosso destino, a gente também escolheu aquelas pessoas que iriam espelhar essa correção, né? Então não significa que na minha infância, porque eu vivi rejeição na minha família, porque os meus pais se separaram, porque eu fui abandonada pelo meu namoradinho lá da escola, isso trouxe esse sentimento de criança ferida, esse sentimento de abandono, esse medo da rejeição, né, essa necessidade de aprovação, o meu julgamento. Não foi a minha história. Eu já vim com essa correção para ser feita e eu já escolhi aquelas pessoas que iriam despertar essa correção necessária, tá? Então, começa por aí. A gente nunca é vítima da circunstância, nós escolhemos. A questão é como que eu vou passar por isso, que é uma dor. Todos nós vamos passar por algum tipo de dor e como que a gente vai transformar isso? Né? Então, no final desse vídeo eu vou trazer algumas ferramentas práticas, né, que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Mas é importante que a gente saiba isso, que eu não sou vítima das circunstâncias, que eu escolhi esse meu destino e que eu não vim nesse mundo para sofrer, que eu vim para fazer a minha correção e mudar essa minha realidade, para ter a vida que eu desejo, para viver toda a plenitude, toda a abundância, toda a cura, toda a saúde que eu desejo, tá? Então eu não preciso, eu não devo, na verdade, passar muito tempo no sofrimento. Então, o que acontece? A gente começa esse caminho de autodesenvolvimento e chama de criança ferida e tenta entender tudo o que aconteceu na nossa infância, né? E aí passa um tempão tentando perdoar o pai e a mãe, e as pessoas, né, que a gente julga que nos fizeram mal, sem trazer essa autorresponsabilidade, né? Então, se eu já parto do princípio que eu vim para fazer essa correção e que eu escolhi essas pessoas que espelham essa correção e que eu decido mudar isso em mim, transformar isso em mim, olha só, eu já acelero a parte da psicanálise que vai tentar entender a história de vida, né, que eu passei tudo. Bom, já acelero essa parte, né? Já trago para mim a autorresponsabilidade de transformar todo esse sentimento, certo? É fácil? Não, não é fácil. Eu vou precisar de ajuda de outras pessoas. E é aí que entra. E é aí que entra quando você recebe uma demanda emocional de alguém e você fala assim, nossa, eu não posso lidar com essa pessoa que está sentindo culpa, isso é pesado demais para mim, isso vai sujar o meu campo, né? E, de fato, quando a gente não está ainda preparado, né? Porque primeiro a gente precisa fazer essa transformação na gente, e é um processo, isso demora um tempo, né? Mas a gente começa a usar as nossas ferramentas. Uma coisa que é importante a gente saber, todos nós temos ferramentas de cura. A gente é capaz de se autocurar. Não só de se autocurar emocionalmente, mas a gente é capaz de curar o nosso corpo físico de qualquer doença, tá? Isso passa por eu primeiro me aceitar, certo?
Então, quando a gente está manifestando alguma doença no nosso corpo físico, é importante que a gente mude a nossa forma, que a gente perceba, será que eu estou aceitando todas as minhas partes? Será que eu me amo? Será que quando eu me olho no espelho, eu gosto daquilo que eu vejo? Eu respeito? Eu aceito? Eu amo aquilo que eu vejo no espelho? Ou eu me critico, ou eu me julgo? Porque, às vezes, esse julgamento que a gente veio para corrigir, né? Algumas pessoas veio para corrigir a questão do julgamento, a gente faz isso com outras pessoas, mas às vezes a gente é crítico demais com a gente mesmo, né? Faz o auto-julgamento e isso também é ruim, isso também precisa ser corrigido. Então, quando eu me julgo, quando eu não me aceito, em algum momento o meu corpo, ele vai aceitar aquilo também. Ele vai aceitar aquilo como realidade e vai manifestar isso na forma de doença, porque se eu acredito que tem algo de errado comigo, o meu corpo ele vai espelhar isso, tá? Ele vai espelhar isso na minha realidade, né? A gente é que cria a nossa realidade. Bom, mas quando nós estamos recebendo, né, demandas emocionais de outras pessoas, não necessariamente isso significa que é algo ruim, que eu estou atraindo por afinidade, porque a primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar a questão dos meus pensamentos, que eu só estou atraindo gente negativa e eu não quero isso, né? Assim? E na verdade pode ser que você esteja recebendo um presente do universo, porque o que acontece? Existe uma ferramenta de cura do universo, que é a empatia. O universo ele funciona por empatia. Então, quando eu julgo alguém, o que acontece? Eu preciso passar por aquela situação para que eu compreenda, tá? Então, vou dar um exemplo claro. Se eu olho para alguém que está acima do peso, que está comendo mal, que não se cuida, e eu olho com olhar de julgamento. Às vezes eu não falo nada, às vezes eu só penso, né? Nossa, fulano podia se cuidar mais, né? Olha só, tá acima do peso, olha o que ele tá comendo a essa hora, né? Então a gente faz esse julgamento. Nesse momento, o seu metabolismo já desacelera, tá? Por quê? Porque o universo, ele tem essa ferramenta que é a empatia. Então, tudo que eu julgo no outro, em alguma medida, vai vir para o meu campo. Em alguma medida vai se tornar realidade na minha vida, tá? E essa empatia, ela funciona tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, vamos entender quando essa empatia, ela pode nos ajudar a acelerar esse nosso desenvolvimento espiritual, tá? Quando a gente começa a fazer, né, ferramentas, aplicar ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de mudança de energia, transmutação de energia, né? Quando a gente começa a aprender isso e funcionar no nosso sistema, o universo, ele pensa assim, bom, a Elaine, daqui a algum tempo, ela vai ter que passar por uma situação muito difícil, que isso vai baixar muito essa frequência dela, trazer um sofrimento grande, mas ela já está num processo que ela já está se aceitando, né? Ela já está num processo de autocura que não sei se é necessário, acho que não é necessário ela passar por isso. O que o universo faz? Ele traz para perto de você alguém que está passando por uma situação semelhante, que você passaria no futuro. E vamos ver como que a Elaine entra em fluxo com o universo para ela exercitar a ferramenta da empatia. Será que ela consegue? Porque no sistema dela, ela está conseguindo transmutar essa energia. Mas será que ela consegue ter empatia? Se conectar com alguém e transmutar a energia daquela pessoa? Porque algumas pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas, tá? Existem graus de consciência. Então eu falei, todo mundo tem ferramentas de autocura. Só que existem diferentes níveis de consciência. Tem pessoas que não sabem que tem esse poder, tem pessoas que sabem, mas não aplicam, não fazem, não praticam, só têm o conhecimento. A gente vive na era da informação e do conhecimento, né? Mas isso só vai fazer diferença na sua vida se você aplicar, tá? As ferramentas você precisa aplicar. Eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo quais podem ser essas ferramentas simples que você pode. E eu quero saber, inclusive, de você, qual ferramenta que você aplica, né? Para fazer transmutação de energia, para se sentir melhor quando você não está num dia bom. O que você faz? Conta aqui para mim nos comentários.
Bom, então o universo ele funciona com essa ferramenta da empatia. E aí você passaria por aquela situação, mas o universo ele coloca no seu caminho alguém que está passando por uma situação difícil. Você percebe que a pessoa está no nível de sofrimento. E nesse momento faz toda a diferença. Faz toda a diferença o quê? A sua proatividade. Se você está recebendo pessoas que se queixam o tempo todo, que estão com uma energia muito baixa, de forma reativa, o que é isso? Eu não estou disponível e chega um monte de gente reclamando para mim. Isso sim pode estar espelhando uma energia negativa sua, tá? E isso sim precisa ser trabalhado. Mas quando você se coloca proativamente na intenção de ajudar alguém que está passando por algum sofrimento, e como que você faz isso? Você se conecta de forma empática e com compaixão. A diferença da empatia da compaixão é essa, né? É que você tenta, de fato, ajudar aquela pessoa. Você não só se conecta, você não só se coloca no lugar do outro, que é o caso da empatia, mas a compaixão, você tem a intenção de ajudar, tá? E nesse caso, né, quando a pessoa está com uma vibração baixa, está passando por algum sofrimento, você proativamente decide que você está disponível para ajudar essa pessoa a transmutar aquele sentimento, aquela energia baixa, saiba que isso vai entrar no teu sistema e que isso vai abaixar a tua frequência. Mas se isso acontecesse com você daqui a um tempo, você teria que ter passado por todo o processo, o seu nível de sofrimento seria maior e você não teria que aplicar suas ferramentas de cura que você já conhece, que você já aplica e que já funciona para você. Então, olha só, o universo ele está te trazendo um presente, ele está te trazendo uma pessoa que passou por uma situação muito difícil, só que ela passou por todo o processo, ela está tendo que processar tudo aquilo, né? E está sendo difícil para ela. E você chega para ajudar. Proativamente você decide. É sempre que você vai conseguir fazer isso? Não, porque senão você vai entrar em fadiga, né? A fadiga por compaixão. Isso também não é desejável, mas se proativamente você decide que naquele dia você vai agir com compaixão com aquela pessoa, saiba que você está acelerando o seu processo também, mas a sua intenção não deve ser em benefício próprio, a sua intenção deve ser ajudar aquela pessoa e, consequentemente, pode ser que você esteja deixando de passar por aquele processo no futuro, tá bom? Então isso é super importante. Então, eu gostaria de saber o que você faz quando você está precisando mudar a sua energia, quando você está com a frequência baixa, o que você faz? Eu corro para a natureza, eu estou aqui, ó, fazendo caminhada, aqui na montanha, isso para mim é super importante. Então, pisar na grama, um banho de cachoeira nesse frio não vai dar certo. Mas, falando de ferramentas que são acessíveis, nem sempre, né, a gente está disponível aqui para ter esse contato com a natureza, mas o que eu posso fazer que está ao meu alcance, né? Então, eu sempre falo com vocês, a respiração lenta e profunda está ao seu alcance, a meditação focada no coração está ao seu alcance. Tomar um banho, então, quem gosta de renovar a energia aí, né, na cachoeira, na hora que você for tomar o banho à noite, passando aquele sabonete cheiroso, aquele shampoo, sabe o que você vai imaginar? Que toda aquela sua energia negativa, ela tá indo embora e você vê a espuma descendo lá pelo ralo e você imagina, é toda a energia negativa que eu tô me desprendendo, que eu tô deixando ir, tá? E sabendo que o dia que você se coloca proativamente à disposição para ajudar uma pessoa que está num nível de sofrimento, tenha dentro da sua agenda também um momento para você transmutar essa energia, porque senão vão ser duas pessoas aí espalhando culpa, espalhando medo no mundo. Isso não pode, tá bom? Então, da mesma forma que você tira um tempo, né? E o ideal é que a gente tire esse momento todos os dias. De preferência à noite, né? Pra gente fazer aquele check-up do que aconteceu no dia. Esse é o melhor horário, sabe por quê? De dia a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente vai estar presente, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar presente nas ações que a gente está fazendo. E muitas das vezes a gente, na hora do banho, também não está presente. Por isso que eu gosto desse momento, né? Que eu tô lá tomando banho,
eu também estou pensando que eu estou me limpando, né? Não só limpando o corpo físico, né? Mas limpando também as minhas emoções, certo? Bom, então era essa a mensagem que eu queria deixar. Então, as ferramentas são essas, você precisa saber o que que funciona para você. Às vezes é pisar na grama, às vezes é tomar um banho com sabonete bem cheiroso, às vezes é dar um abraço, né, em alguém, e aí cuidado, porque se você primeiro esteja com uma boa energia para dar um abraço em alguém, porque senão a gente acaba passando energia negativa para a pessoa sem ela, né, ter essa decisão, essa proatividade. Mas esteja em contato com pessoas que fazem você se sentir bem, que fazem você se sentir seguro, tá? Isso é uma forma de você transmutar a energia. Bom, era essa a mensagem, agora eu tenho uma longa caminhada. Um beijo, até a próxima.